Olá, amigos. Estamos de volta com o nosso Negros Online, uma produção da nossa Zumbi dos Palmares. A universidade está com as vagas seletivas abertas. Nosso vestibular para o segundo semestre está em andamento. Venha para a Zumbi dos Palmares, conheça uma universidade com seus cursos, com toda uma equipe de professores qualificados e ingresse com o pé esquerdo, pé direito, com as duas vontades de sair vencedor. E hoje nós estamos fazendo o Negros Online com uma transmissão da nossa rede TVT, com o canal universitário e com a nossa TV Zumbi dos Palmares. E vamos conversar hoje aqui sobre um momento muito importante para a comunidade negra mundial, que diz respeito ao Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, uma data que foi traduzida pela vontade de uma resolução da Organização das Nações Unidas, tendo em vista não deixarmos esquecer, cair no esquecimento, aquela grave ofensa no dia 21 de março de 1960, em Joanesburgo, na África do Sul, quando cerca de 69 jovens foram brutalmente assassinados pela política do apartheid, regime racista, segregacionista, que vigorava na África do Sul naquele tempo. E Nelson Mandela estava preso, era um prisioneiro do regime do apartheid. Então, amigos e amigas, conversar hoje no nosso Negros Online sobre esse tema que diz respeito aos negros do mundo todo. E para ter essa conversa, a gente tem hoje a alegria de ter um historiador qualificado, professor, que vai conosco conversar sobre esse tema de grande importância que diz respeito à memória e diz respeito a essa determinação da Organização das Nações Unidas, para a gente poder não esquecer o havido. É o professor Carlos Machado, um jovem professor, mas brilhante professor. Professor Carlos, é um prazer estarmos juntos aqui nesse Negros Online e vamos conversar, né? Estamos nós dois hoje para poder bater um papo bacana sobre esse tema ultra importante, mega importante, nessa época de intolerâncias que brotam e assolam a sociedade em todos os lugares. Desde o joelho no pescoço de George Floyd até o jovem assassinado numa viatura da Polícia Rodoviária Federal, ou o Beto, lá em Santa Catarina, no estacionamento, na saída do supermercado Carrefour, entre outras tantas agressões de balas perdidas e tudo mais, estão sempre ligados no tema que nos diz respeito, que é vidas negras importam, e nós nos reunimos para isso. Então, professor Carlos, com alegria novamente que eu o saúdo, e vamos aqui no Negros Online falar sobre isso. Suas considerações sobre esse momento, sobre essa data, como você vê isso? Primeiramente, eu agradeço o convite, agradeço estar conversando com Eloy Ferreira pela primeira vez, né? Foi presidente da Fundação Cultural Palmares, né? Então é uma grande honra estar aqui com vocês. Então, essa data ela é muito importante para a população negra no mundo inteiro, né? Porque isso aconteceu em 1960, no bairro de Chapperville, né? E esse fato da polícia da África do Sul, ligada ao Partido Nacional, ter matado dezenas de jovens e ferido centenas de outros, foi algo que incomodou a opinião pública interna e externa, internacional. Tanto que 3 anos depois a Organização das Nações Unidas cria o dia 21 de março como Dia Internacional de Denúncia contra a Discriminação Racial, né? E desde então a ONU tem feito ano após ano um tema falando a respeito da igualdade étnico-racial, né? Da promoção dessa igualdade. Cada ano é um tema. Então, assim, para mostrar a importância disso. E também, a partir do massacre de Chapperville, a política sul-africana nunca mais foi a mesma, porque o CNA e outros partidos políticos negros, africanos, eles tomaram uma outra atitude. Eles entenderam naquele momento que não dava mais para ter uma reação não violenta contra o Estado sul-africano, que era um Estado de extrema-direita. Então, a partir daí, houve uma reformulação de ações, e aí criou-se a Lança da Nação,
Nelson Mandela fazia parte dessa organização. Posteriormente, ele foi preso, julgado e condenado à prisão perpétua, né, por tentar não ferir pessoas, mas sim instalações do governo para que essa política parasse e houvesse alguma forma de negociação com o governo. Só que essa negociação demorou pelo menos 30 anos para que acontecesse, né? E a África do Sul se tornou um pária internacional devido a essas políticas de segregação étnico-racial, né? E o mundo todo pôde acompanhar e houve também diversas situações de pressão para que o governo sul-africano entrasse em negociação com a maioria negra, né, com seus representantes. E assim, o apartheid caiu em 1994, pela primeira vez o Congresso Nacional Africano entrou no poder, presidentes negros assumiram o poder, e isso tudo tem a ver com todo esse movimento que aconteceu a partir dos anos 60, né? A partir do massacre de Sharperville. É verdade, é verdade. E também tem um reparo muito oportuno que você fez a respeito a que Nelson Mandela veio a ser preso e condenado à prisão perpétua foi bem após o massacre de Sharperville. Ele estava ainda advogando e um advogado militante no CNA e que tinha uma importância muito especial. E tem um tema, eu estive na África do Sul e pude visitar, conhecer um pouco ali, fui no bairro negro, Sharperville, e pude ver, sentir as vibrações daquele instante e imaginar o havido que a polícia sul-africana com o Zielo, aqui no Brasil nós temos os caveirões, que são esses móveis militares que são feios, brutos, e lá são igualmente feios e brutos, mas tingidos de amarelo. E eu pude ver isso tudo. E depois me marcou profundamente quando eu visitei o Museu do Apartheid. E o Museu do Apartheid é de uma dimensão muito forte, que mostra toda a ofensa, toda a tortura praticada pelo Apartheid. De tal sorte que é para poder não ser esquecido. O passado não é para poder temer, assustar ninguém. É para poder ser lembrado, para que a gente não cometa mais aquelas ofensas. E isso eu sou entusiasta do passado. Depois visitei o Museu do Holocausto e também fiquei bastante impressionado. Na verdade, visitei o Museu do Holocausto bem antes de ter visitado o Museu do Apartheid. E isso sempre me impressionou, de ver a coragem de sociedades que não se envergonham do passado. Mas você veja que no Brasil nós não temos equipamentos de memória. E sempre que vamos discutir o tema da memória, alguns lançam mão e dizem assim: vamos fazer o Museu do Negro, ou o Museu da História do Negro, ou o Museu da Dispersão, da Diáspora Negra, como se a diáspora coubesse para a gente enquanto conceito que foi adotado para os judeus, embora eu tenha uma discussão que me atrai, porque eu tenho uma ressalva em relação a isso, porque nossos antepassados foram aprisionados e escravizados nas Américas, na Europa. Então é diferente de saírem por vontade própria numa dispersão voluntária, premidos pelas razões da natureza ou por razões de guerras, mas nós fomos aprisionados e escravizados sem razão. Então, eu visitei esses equipamentos de memória que são muito fortes e admiro a coragem de encontrar. Porque no Brasil nós temos o status quo sempre negou o conhecimento da história. Nós não temos museu, temos até o Museu do Amanhã. Temos museus do Belas Artes, Museu do Automóvel, Museu da Língua Portuguesa, Museu da Arquitetura, Museu do Telefone. Então, olha, nós temos, e são importantíssimos esses equipamentos de memória, mas não ter o Museu do Ontem. E aí, agora, quando tem a oportunidade de fazer, há também resistência entre negros e negras em fazer, no caso do Valongo, o Museu da Escravidão. Como foi um pensamento de um dirigente da Unesco Paris, que visitou comigo em 2010, 2011, visitou comigo
as instalações do Cais do Valongo, e ele falou assim, aqui tem que ser o Museu da Escravidão, é o ponto de chegada, não pode ser outro equipamento. O Estado precisa se debruçar sobre isso. Estou fazendo um esforço de memória para lembrar o nome do diretor do Departamento Cultural da Unesco, que assim me disse lá no Cais do Valongo. Mas aqui nós estamos com esse problema de discussão de memória. A nossa nação não teve memória, nem memória da ditadura, para ter o Museu da Ditadura ou o Museu da Tortura, como tem na Bélgica e em outros países, nem nada disso. Nós não tivemos nada. Tudo bem. Então, como é que você vê esse negócio? Você que é um historiador, e historiador não tem temor da história. Vamos nessa. Como é que você... porque é o havido, né? Para o presente para construir o futuro. Então, por favor. Eloy, eu entendo assim, que o Brasil nos deve muito. Eu costumo dizer que o Brasil nos deve até a alma. Porque aqui foi, no continente americano, a recepção, o destino de pelo menos 4 milhões de homens e mulheres de origem africana, os nossos ancestrais. E eles passaram, na sua grande parte, no Cais do Valongo. Então, o Brasil, não é novidade o que eu vou falar, mas foi o último país do continente americano a acabar com a escravidão. Tem pessoas que dizem que foi o último país do mundo ocidental a acabar com a escravidão. Então, se deixasse, o Brasil entraria no século XX com escravidão, porque havia apoio para isso. Então, assim, foram mais de 350 anos. Eu costumo dizer que os primeiros africanos a chegarem aqui, chegaram em 1524, no Nordeste, ali na ilha de Itamaracá. Então, o Brasil, hoje, ele é a 12ª economia do mundo. Já foi a 8ª, chegou quase a 6ª economia no século XXI. Esse poderio todo do Brasil se deve ao trabalho não pago dos nossos ancestrais. Então, tem dirigentes importantes, políticos no Brasil, que dizem que o negro contribuiu com a cultura nacional. Eu digo que antes, o negro contribuiu com a economia nacional. Porque esse país tem esse poder todo. O Brasil, hoje, é o 2º país mais rico do continente americano. Ele só perde para os Estados Unidos. Poderíamos dizer, na real, meu caro professor Carlos, sem o negro, o capitalismo não teria sido construído no Brasil. Exatamente, Elon. Foram os braços dos negros e negras na construção de todo esse Estado poderoso e pujante. Eu concordo plenamente. Eu me ressinto muito é que nós não tivemos a força, a musculatura para poder construir esse equipamento de memória, para poder registrar isso, registrar toda a escravidão. Não pode deixar de registrar as ofensas, mas não pode deixar de registrar essa construção do Estado Nacional. E para a gente registrar e chegar até essa época, chegar a Pelé, chegar a Milton Santos, chegar a Carolina Maria de Jesus, porque nós vamos chegar a esses líderes, essas lideranças, essas referências que contribuíram para o Brasil, mas certamente não vamos passar. Nós não temos nenhum latifundiário negro, não temos nenhum banqueiro negro, e esses não estarão no museu. Não temos nenhum grande, como diria, empresário de grande poder econômico. O Brasil já ingressa a lista da Forbes cheia de bilionários. Não temos nenhum bilionário, nem milionários com números expressivos de negros e negras. Eu estou dizendo isso porque num equipamento de memória, um museu, que eu penso que precisa ser pensado para o Brasil, como tem no mundo todo, tem museu do apartheid, tem museu da escravidão em Liverpool, tem museu do escravo em Angola, mas o Brasil não tem. Aí o Brasil tem o Museu Afro-Brasil, tem o Museu da História Africana. Mas nós nos ressentimos. Nós não temos condições de ter um equipamento de memória que registre lá a luta dos malês, a luta, a saga de João Cândido, todas as revoltas
pela liberdade, nós não temos. E isso é muito ruim, porque não permite formar consciência do havido. É como se tudo estivesse começando hoje. Nada está começando hoje. Eu concordo. Eu concordo com você. É isso, por favor. Pode ficar à vontade. Pelo seguinte, o Brasil ele tem todas as condições de construir um museu, ainda mais nesse local que você disse, no Cais do Valongo, né? Eu já estudei, já me debrucei nesse período da história. Eu fui até lá conhecer o Memorial dos Pretos Novos e ver como é que os nossos ancestrais foram tratados, sendo enterrados junto com o lixo da cidade. E tentaram apagar de todas as formas essa memória. Então, assim, é um crime contra a humanidade que fizeram com os nossos. Então, se nós tivermos a capacidade de receber por 2 vezes a Copa do Mundo, por que a gente não tem condições de receber um museu que retrate todo o crime contra a humanidade que foi cometido contra a população negra nesse país? Então, se você tem nos Estados Unidos, você tem na Inglaterra, você tem em Angola, por que não tem no Brasil, que foi justamente o destino da maioria dessas pessoas escravizadas, que vieram aqui contra a sua vontade e que ajudaram a construir um país em benefício dos brancos, em detrimento da sua condição social? Infelizmente, apesar dos avanços que nós tivemos, ainda bem que tivemos avanços graças à luta do movimento negro, mas a nossa gente ainda é a maioria entre os miseráveis, a maioria entre os pobres e a minoria entre a classe média, a minoria entre os ricos. Olha, eu li essa lista da Forbes e nós só temos, de 300 bilionários brasileiros, nós só temos um bilionário negro, que é o Tiaguinho, que é um cantor, compositor, empresário, um só. É verdade. Num mar de homens brancos, mulheres brancas, homens e mulheres de origem asiática. Só um. E nós somos 56,1% da população, somos mais de 120 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, assim, e o Tiaguinho... eu acho que o movimento negro precisa pressionar mais para que a gente saia do papel e aconteça, de fato, esse museu. Porque o que aconteceu conosco não é menor do que aconteceu com os judeus no continente europeu. Não. E você disse muito bem, mas tem uma coisa curiosa, porque eu nem me referia ao Tiaguinho, até um pouco por distração também, porque nós tinha acentuado, até na perspectiva mesmo cultural. Imagine as referências culturais que nós, de negros e negras, nenhum deles são bilionários ou, assim, com grandes fortunas. Grande Otelo, imagina aquele talento que foi Grande Otelo. Imagina Clementina, Milton Gonçalves, Léa Garcia, Ruth de Souza, Martinho da Vila Genial. Ora, nós não temos Paulinho da Viola. Mas eu não vejo esses homens e mulheres, estou citando assim, bilionários. Então, eles trabalharam com o entretenimento, com a riqueza da cultura oriunda de toda a cultura negra. E não ficaram bilionários. Não são. O Tiaguinho é um fenômeno, um rapaz fantástico, de rara inteligência, que soube se aproveitar bem das oportunidades, e ele é fantástico, merece essas homenagens. Mas os latifúndios, grandes empresários do setor econômico, produtivo, da produção, ou banqueiros, nós não estivemos nessa turma. E nós precisamos pensar sobre isso. Mas e os equipamentos de memória? Você sabe, Carlos, eu me ressinto um pouco de imaginar que alguns negros e negras ainda acham que seria uma casa dos horrores. Mas a escravidão foi um tempo de horrores. Mas dos horrores, até chegar a esses nomes, tem que ser um passeio. Vai ser um passeio difícil? Vai, mas tem que emocionar? Tem. E tem que mostrar que nós somos capazes de construir um ambiente melhor e maior. Eu acredito muito nisso. E eu acho que nós temos que, talvez, lançar uma grande campanha, porque para poder não cair no esquecimento, que é fácil cair no esquecimento. Eu vou até, depois falando do esquecimento, falar de um outro tema, antes de ouvi-lo sobre esse aspecto do esquecimento. Então, Eloy, veja só, nós estamos
tendo denúncias que têm aumentado ao longo dos anos de trabalho escravo, ou trabalho análogo à escravidão. Isso não é por acaso. O Brasil não aprendeu com a história. Começam a haver denúncias de trabalho escravo a partir dos anos 70, com religiosos católicos que denunciam esse fato. Mas nós podemos afirmar que 13 de maio de 1888 não acabou com a escravidão no Brasil. Essa narrativa precisa ser revista, precisa ser questionada. Essa escravidão permaneceu e permanece. Quantos casos de trabalho escravo em residências não tem no Brasil hoje? Não é só nos grotões, no Brasil profundo. Você tem em grandes cidades essas denúncias de trabalho escravo. E as estatísticas mostram que quem tem sido resgatado desse trabalho escravo, na sua grande maioria, tem sido homens negros, com pouca instrução. Isso mostra que o trabalho da abolição foi um trabalho mal feito. O trabalho que a República fez foi um trabalho mal feito. Então, assim, o Brasil nos deve e muito. É uma dívida muito grande. Então, eu entendo e eu concordo com você que a construção de um museu seria um espaço para que a gente não esquecesse os horrores do passado. Porque se a gente não faz esse trabalho, essa história continua a se repetir, como nós estamos falando. Recentemente, parte da opinião pública ficou indignada com a denúncia de trabalho forçado em vinícolas do sul do Brasil. Eu mesmo sou uma das pessoas que entro na fila de desinvestimento e boicote a empresas que produzem produtos com escravidão. Eu pesquiso o site do MPT, Ministério Público do Trabalho, para ver a lista suja de empresárias e empresários que estão lá que utilizam trabalho forçado. Então, não vamos consumir deles. Os empresários não vêm. Mas era necessário isso, um esforço para a gente ter um grande centro de memória, de referência mundial, nacional, para que a gente nunca mais repita os erros do passado. Perfeito, perfeito. Eu concordo contigo e você abordou um tema nesse final, dois temas muito fortes. É a questão do trabalho escravo. Eu já não consumo Pareia, Aurora, Salton, Garibaldi. Aqui em casa não entram produtos dessa turma mais. Não dá. E onde tem trabalho escravo, e análogo à escravidão, e um fato que o outro, você trouxe à baila, essa questão do 13 de maio. Você veja, até a década de 1930, o 13 de maio ainda era feriado e festejado e mobilizando, os negros se mobilizando nos festejos do 13 de maio. Aí parece que o presidente Getúlio Vargas, num gesto magnânimo, ele fala o seguinte, olha, nós não precisamos comemorar a liberdade dos negros, que eles já estão livres e agora eles são trabalhadores. Vamos comemorar o 1º de maio somente. Não precisa ter um feriado em 13 de maio, só um feriado em 1º de maio. Aí acabou com as comemorações e com a união dos negros formando, dando musculatura de organização social para o 13 de maio. E passou o tempo inteiro. Só na década de 50 que vem depois falar de novo, por força de Afonso Arinos, junto com Abdias do Nascimento, orientado por Abdias, para fazer a lei da contravenção. Você veja o apagamento da história. E apagou-se a história. E se apagou, e muitos desconhecem que o feriado de 13 de maio, quando havia, e o 13 de maio, quando houve, ele foi por gesto não de desejo individual, mas de luta social. A maior luta social que se conhecia até a campanha das diretas foi a campanha abolicionista. Esse também é um tema que aqui no nosso Negros Online nós vamos voltar e pedir para a nossa produção pensar, trazer Negros Online, trazer aqui o professor Carlos Machado para a gente continuar esse papo da história, porque a história é muito importante. Nós não tememos a história. Nós queremos construir o futuro. E isso é que nos orienta, com o conhecimento do passado, aqui no presente, para construir um futuro, uma sociedade justa e fraterna, onde todos têm direito à educação, à saúde e ao trabalho e ao bem-estar.
né? Essa é a nossa luta. É a nossa luta. Estamos juntos aqui por isso. Professor Carlos Machado, muito obrigado. Vamos voltar com esse tema, nosso Negros Online. Viva o 21 de março, viva a luta pelo fim do racismo, a luta pela liberdade e pela democracia. Até o nosso próximo Negros Online. Um abraço. Estamos juntos. Um abraço.